Ok, pessoal, vamos lá, ampliando aqui a tela. Esse é o nosso tema, o tema da nossa conversa de hoje, Neurocoach, Neuroeducação, contribuições integrativas ao ser. Eu trouxe aqui pelo menos 5 argumentos para sustentar essa nossa conversa e eu gostaria de apresentar para vocês, para que vocês tenham assim uma visão mais conjunta do que nós vamos discorrer aqui. E também para ficar claro qual é a linha de raciocínio que eu estou trazendo nessa estrutura, tá certo? Então, no primeiro momento eu vou explicar aqui por que abordagens integrativas, o que é que eu estou entendendo do que seja isso. Vamos falar também sobre paradigma da neurocultura, vertentes neuroeducativas, conexões neurosociais e, por fim, o que é que tudo isso aí tem a contribuir com o ser, com o desenvolvimento do indivíduo, da pessoa, do humano. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu digo integrativa porque educação é tudo. É até uma afirmação mais coloquial, mais comum de se ouvir no meio educativo, mas a educação sim, ela é tudo. A ciência, a própria ciência da educação, quando se constituiu, se valeu de muitas áreas do conhecimento e acabou se sobrepondo a todas elas, não é verdade? Até mesmo porque se trata de desenvolver pessoas. Então, onde quer que tenha pessoas, tem um processo educativo acontecendo e isso aí envolve a tudo e todos. Por isso, na minha percepção, ou no meu ponto de vista, que não precisa ser necessariamente o seu, ela é inclusiva, tem espaços suficientes aí para a educação incluir muitas outras técnicas, muitos outros métodos, muitas outras abordagens, desde que essas abordagens se validem em sua eficácia no desenvolvimento das pessoas. Portanto, na essência, a educação ela é inclusiva. Tem também a questão da força integrativa das tendências, que nem eu nem você podemos barrar essa força. É só pensar que, mesmo o velho estando ainda presente na nossa realidade, a velha educação, né, a educação mais bolorenta, mais tradicional, as tendências vão chegando e vão se adequando, se adaptando e às vezes emulando, moldando, modulando esses métodos antigos. Então, ela acaba sendo integrativa. Toda e qualquer novidade aí, e por mais que se tenha resistência contra isso, acaba se achando o espaço de integração. Só vale lembrar aqui que há 100 anos atrás, por exemplo, quando a psicologia se mostrou para o mundo, houve uma resistência terrível até a psicologia se sustentar enquanto ciência. Precisou aí um bom trecho de trajetória para que isso acontecesse. E hoje a gente vê que a psicologia está em tudo, né? Inclusive na própria educação, psicologia da educação. Então, a gente pensa assim que a tendência quando chega, ela integra e ela é uma força da natureza, não tem como eu ou você impedir isso. E quanto mais a gente tem um olhar sistêmico, né, um olhar abrangente, um olhar integrado, inteiro da pessoa, do desenvolvimento dessa pessoa, melhor para nós, mas a gente percebe que é possível sim adequar várias coisas dentro do contexto educativo. Então, esse é o argumento que eu estou trazendo para vocês do processo de integração de várias áreas dentro da educação e por isso o Neurocoach e a Neuroeducação como as duas premiadas desse momento. Falando do velho, vamos lembrar aqui, repassar a era da ensinagem. Então, nós tínhamos lá o processo, né, de se formar o aluno para o mercado de trabalho, se formar o aluno para a indústria. Será que isso ainda existe, gente? Existe, né? E muito. Esse velho processo aí ainda está e ainda assola a educação no Brasil. É uma pena, mas essa é a realidade. Ainda são os conteúdos curriculares que são aí colocados de forma sobrepujante
à própria pessoa, ao próprio desenvolvimento da pessoa. E as metodologias ainda são baseadas no processo da ensinagem e avaliações, sobretudo, quantitativas. Então, é a cultura somática, a cultura dos corpos que estão ali, mas não são olhados em sua inteireza e eles têm uma função social para cumprir. Então, é preciso profissionalizar para servir a sociedade e achar aí a sua finalidade educativa. Mas não precisa ser necessariamente assim, não é necessariamente assim. Não mais, muita coisa mudou, embora esse contexto ainda insista, né, tá aí arraigado, que é a abordagem conteudista, ele ainda se faz presente na nossa realidade. Mas ok, paralelo a isso existe a era da aprendizagem acontecendo, então o foco sai do ensino e tudo muda, com essa abordagem tudo muda. Já não são só conteúdos curriculares e acadêmicos. Há coisas muito mais imprescindíveis que essas competências acadêmicas. Elas são importantes? São. Elas são necessárias? São. Claro que são. A pessoa tem uma profissão, construir uma carreira, ser bem-sucedido, faz parte que ela tenha uma boa base e que ela desenvolva essas competências acadêmicas. Porém, isso não é tudo. Então, se a gente não entende o processo da aprendizagem e não coloca isso em primeira ordem de prioridades, não tem razão de ser. Por exemplo, o professor já não é o professor detentor do saber, ele é um mediador de saberes. Os próprios alunos, os pares entre si, também mediam conhecimento. Um aluno pode ajudar o outro, sim. Pode aprender com o outro, sim. Não é só a figura do professor ali passando aquele conteúdo. Isso é da era da aprendizagem, né? As inter-relações. As competências socioemocionais também ganharam grande espaço na era da aprendizagem, porque não basta só você ter conteúdos curriculares. Se você vai para o mercado, vai interagir com a sociedade e você não tem, por exemplo, trato social, né? Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. E daí as inteligências múltiplas aplicadas na educação também chegaram na era da aprendizagem. Elas acabaram tendo um valor enorme e são imprescindíveis hoje. Agora, mais que tudo isso aí, e que abriu grandes possibilidades, é a aprendizagem baseada no cérebro. Agora sim, a gente começa a falar mais seriamente de aprendizagem que envolve tudo isso, certo? Isso mudou a realidade e lá desde o início da década de 90, quando eu vi o movimento de neuroaprendizagem no mundo, eu dizia, nossa, quando que isso vai chegar para o Brasil? E eu tenho visto crescente, a gente colocava no Google, não tinha nada de neuroaprendizagem, era uma coisa ou outra assim que se catava. E principalmente aqui, né? Aqui no nosso país não se tinha essa abordagem. E quando começou a surgir, ainda eram eventos isolados, pesquisas muito isoladas, acanhadas. Hoje não, hoje já há um incremento maior. A própria iniciativa, por exemplo, hoje do Instituto Neurointegra, abrindo essa possibilidade aí para tantas pessoas, né, debaterem, discutirem, terem acesso a informações, terem a oportunidade de mudar as suas práticas pedagógicas, entenderem melhor esses cérebros que estão indo para a escola. Nossa, isso é fantástico, gente. Isso aí mudou tudo, né? Então é o paradigma da neurocultura se valendo. Com o passar do tempo, estamos fazendo história. Daqui a 10 anos, isso já vai ser outra realidade completamente diferente. Já não vai ser tão tabu, já não vai ser tão briga de egos por aí, né? Que profissional pode, que não pode. Todo mundo pode saber um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro. Do contrário, a própria neurociência não seria uma formação aberta a qualquer área, né? Qualquer pessoa pode fazer formação em neurociência.
Enfim, o paradigma da neurocultura traz aí esse sujeito cerebral. E com isso, toda uma condição de neurosociabilidade e neurodiversidade. Cada cérebro é distinto, muito distinto, em suas peculiaridades. É uma assinatura única. O meu cérebro não é igual ao de ninguém na face da Terra. É o self neuroquímico, como é chamado, é igual a digital, né? A nossa marca única. Então, cada pessoa tem aí suas próprias predominâncias modais distintas, seus canais, seus estilos de aprendizagem. E se a educação não tem esse olhar, né, e não coloca à frente o processo da aprendizagem, sobretudo a partir desse órgão diretor, que é o órgão mais importante, né, vai ficando muito atrasado, obsoleto, o negócio não tem mais razão de ser. Não sei, mas vocês concordam com isso? Como é que vocês pensam essa condição? Hoje tem aí, por exemplo, os neurotípicos, que são as pessoas que, né, têm uma funcionalidade cerebral mais ou menos padrão. E a inclusão na educação, que antes também era um tabu, começou cada vez mais sendo portas abertas aí para isso, debates, estudos, pesquisas, modificações dentro do próprio Ministério da Educação, esse movimento de inclusão todo. Por quê? Por causa da neurodiversidade. Todos os cérebros têm direito a aprender e aprendem de formas diferenciadas. Então, por que não? Mas a gente sabe que tem um longo caminho para isso, não é verdade? Então, esse longo caminho, aí, em se tratando dos aspectos formativos, por exemplo, né, saindo um pouco do neuroaprendiz, e eu chamo neuroaprendiz, tá, pessoal? Qualquer pessoa de qualquer idade, né, que se preste a estudar é um neuroaprendiz. E a gente está a vida toda aprendendo, né, o aprendizado é continuado. Mas quando a gente pensa nos aspectos formativos aí desse movimento de aprendizagem baseada no cérebro, ainda há uma trajetória longa para se fazer. Porque se a gente traz para vocês, por exemplo, aqui uma estrutura piramidal, para ficar mais claro essa abordagem, a gente sabe que tem que começar lá pelas políticas públicas, para que os professores possam, né, começar a trabalhar de fato e de direito dentro da educação com abordagem neuroeducativa. Depois, adequar os parâmetros curriculares para servir de referência para essas instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, né? No penúltimo passo aí, a formação dos professores, aí é que vai se preparar o professor para atuar na sala de aula com esses cérebros distintos. E, por fim, o sujeito aprendente. Agora, uma pena. Na minha lógica, se a gente faz aqui, eu convido você para fazer uma lógica invertida, coloca esse sujeito aprendente lá no topo da pirâmide. Gente, já pensou que maravilha? Quando a gente começa a pensar primeiro no sujeito que aprende e construir tudo que vier depois disso, baseado nessa premissa, como é que o sujeito aprende e como que as políticas públicas, os parâmetros curriculares podem ser trabalhados, a formação dos profissionais pode ser trabalhada para que esse sujeito tenha essa condição muito melhorada. Então, não é essa a nossa realidade ainda, mas há uma outra possibilidade aí que é mais linear, é mais horizontal, que são as vertentes neuroeducativas chegando. Então, a neuroaprendizagem é a área mãe, né, que parte lá das neurociências, as neurociências cognitivas, a neuroeducação com suas sub-áreas de especialidades, que são a neuropedagogia, a neuropsicopedagogia, a neurodidática e tantas outras áreas, gente. O radical neuro virou, né, a coqueluche do momento. Mas por que isso? Porque o órgão principal é o cérebro. Então, quando a gente pensa nas vertentes neuroeducativas e na vertente neuro, nas possibilidades neurotudo,
tem neuro, de fato, em tudo, neuromarketing, neuroeconomia, neuroética, e neuro vai para tudo aí, né? Mas enfim, essas conexões neurosociais que vão se expandindo, se abrangendo aí, todas elas a partir das neurociências cognitivas, trazem, por exemplo, a neurolinguística, a neurosemântica, o neurocoach, que é a peça que eu escolhi hoje para aprofundar um pouco mais com vocês, para vocês entenderem o que isso pode, de fato, contribuir dentro da educação. Então, essa pecinha aí chamada neurocoach, só lembrando que coach é um processo de resultados, é uma metodologia que traduz resultados, trabalha habilidades, competências, talentos pessoais e grupais, né, para melhor performance humana, e tem também vários métodos e técnicas que são usados justamente para que a eficácia do indivíduo possa ser contemplada. Então, por que eu escolhi o neurocoach? Porque abrange indistintamente todo o neuroaprendiz, contribui também com a desenvoltura dos estudantes, promove a autonomia cognitiva para os próprios estudos, sim, porque a pessoa não vai ficar ali naquele processo dependendo o tempo todo, não, se tem um objetivo, vai do ponto A, que é o momento atual, até o ponto desejado, e se aprende ali a andar com as próprias pernas, né, e ter resultados esperados assim, geralmente a maior. Trabalha com treinos cerebrais de foco, atenção, concentração, memorização, entre tantas outras funções que nós vamos ver mais para frente. Então, por exemplo, se eu fosse falar agora aqui para vocês sobre que processos do neurocoach podem ser usados dentro da educação, pelo menos 6 processos aqui eu posso discorrer rapidamente com vocês. No neurocoach, nós fazemos, por exemplo, programas de potencialização da atenção plena, né, com ginástica cerebral. E quantos ginásios cerebrais não existem hoje no Brasil? Vários, né, gente? Muita coisa aí acontecendo só dentro da educação, que ainda está lento o processo. Mas é possível, sim, essas áreas se integrarem dentro desses programas. Programa de desenvolvimento da própria performance estudantil, que é através de técnicas de estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aprofundadamente. Neuroterapias, que são usadas para as funções executivas autorregulatórias, tratamento das dificuldades e distúrbios da aprendizagem. O próprio neurocoach trabalha com isso, o neuroeducador também trabalha com isso. As técnicas de estudo, como eu falei, que são metacompetências para aprendizagem acelerativa, e vamos entender um pouco mais a respeito. Ferramentas de identificação dos perfis comportamentais, que são chamados coaching assessments, que são ferramentas, né, muito importantes para perceber como são esses perfis em sala e poder conduzir melhores resultados a partir da compreensão desses comportamentos. Mapeamento de talentos e canais modais de aprendizagem, porque cada um tem um canal, então se você consegue, por exemplo, chegar dentro da sua sala e fazer a métrica disso aí, você tem um ganho enorme com isso tudo. Todo o seu planejamento vai ser diferenciado. Inclusive, uma das áreas de pesquisa minha é o planejamento neuroeducativo, porque é ainda uma deficiência nesse sentido, né? Não adianta só fazer a formação, entender um pouco mais, seja lá sobre neurocoach, ou seja, você fazer uma formação em neuroaprendizagem, neuroeducação, neuropsicopedagogia, se você depois sai e tem a sua base neurológica ali sedimentada da praxis pedagógica antiga. Então você não reformulou o processo, não emulou o processo. E aí você está com todo aquele conhecimento da nova formação, mas chega na sala de aula, é a velha roupagem, porque você não consegue fazer, no caso, um planejamento de fato neuroeducativo. Como é que faz um planejamento neuroeducativo? Você já se perguntou isso? Você tem dificuldade com isso? Eu tenho um e-book que pode ajudar muito vocês com essa condição. Mas, enfim,
esses processos podem ser usados dentro da área educativa. E em se tratando de técnicas de estudo, o que eu quero trazer para vocês aqui é a pesquisa do Dr. John Dunlosky, que é um psicólogo, ele é da linha cognitiva, e esse teaser que eu trouxe é importante porque vai mostrar para vocês aí as duas técnicas que ele validou e que são as mais eficazes. E essas técnicas já estão sendo assim vastamente usadas. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver que já tem pessoas que ficam plugadas em todas as novidades neurocientíficas. Validou, corre, aplica, verifica para ver se dá certo, se é isso mesmo. E tanto tem dado certo que pessoas que estão estudando para concurso, cursinhos, ou sei lá, para fazer aí sua educação continuada, sua pós-graduação, seu mestrado, doutoramento. E dentro da sala de aula, os alunos precisam ter acesso a esse conhecimento. É preciso se ensinar técnicas de estudo para essa criançada aí, para que elas possam também ter mais autonomia. Mas vamos lá, deixa eu apresentar para vocês essa figura aqui. Então, o Dr. John, ele estuda aí 3 componentes interrelacionados da aprendizagem autorregulada. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa expressão, aprendizagem autorregulada. Então, na pesquisa dele, ele fez a monitorização da aprendizagem dentro de cada técnica. Ele pegou todas as técnicas de estudo possíveis e imagináveis e depois fez assim uma comparação, cotejo entre essas técnicas e os resultados, né? Através do controle de tempo de estudo e também da aplicação de estratégias metacognitivas a partir do uso de cada técnica testada. Ele também, na linha de pesquisa dele, ele ainda tem a abordagem das crenças, as crenças limitantes que os alunos têm sobre si mesmos, né? E sobre sua própria cognição, que isso interfere também no próprio desempenho. Ele também fala sobre o desenvolvimento de técnicas para melhorar a aprendizagem e a realização de alunos em vários domínios. Então, a importância de você ter, através desses estudos aí, acesso à informação de que técnica é mais eficaz, já é tudo de bom. Se você passa e não só você aplica para você, mas você também passa para os seus alunos, isso é fundamental para que você tenha e os ajude a ter melhores resultados, tá certo, gente? E quais foram as 2 técnicas que Dr. John validou? Ele disse o seguinte, que a técnica da interrogação elaborativa, inclusive essa técnica foi ele que nominou assim, é a técnica que mais surte resultado. E a técnica da autoexplicação. Deixa eu dizer aqui para vocês do que se trata. Então, a técnica da interrogação elaborativa é aquela técnica que você busca o sentido e o significado através das perguntas. Ou seja, na medida que você está ali lendo um conteúdo novo, está ali estudando algum tema que você antes não tenha tido contato, é novo para você o assunto? Não necessariamente, pode ser um assunto que você esteja revisando. Você aplica a interrogação elaborativa fazendo as seguintes perguntas. O que esse assunto significa para mim? Que novas informações essa sentença fornece? Esse texto se relaciona com algo que eu já sei? E depois disso você vai para a técnica da autoexplicação, que consiste em explicar o conteúdo para si mesmo, reforçando assim o caminho sináptico dessas informações que já foram correlacionadas. Porque quando você faz isso, e isso aqui eu chamo de alinhavo sináptico, você está justamente abrindo espaço dentro de uma área cerebral aí mais profunda, e nós vamos entender isso melhor. Por que essas 2 técnicas têm tanta eficácia e por que elas são autodirigidas? É você que está provocando um estado de aprofundamento e acessando áreas do cérebro que antes só era dominada pelo piloto automático. E, na verdade, você consegue adentrar aí camadas mais profundas da sua cognição a partir dessas 2 técnicas.
Então, eu trouxe aqui pelo menos 10 contribuições ao neuroaprendiz que essas duas técnicas promovem. A primeira delas é que elas determinam como as novas informações são relacionadas com as informações já conhecidas. É o alinhavo sináptico que eu sempre falo. Ela promove a chamada conectividade funcional autodirigida. E isso faz você acessar a sua rede de modo padrão. E nós vamos entender um pouco a rede de modo padrão mais adiante. Ela aciona os esquemas mentais metacognitivos, ou seja, a compreensão de como você pensa, o pensamento do pensamento. Você entender como está sendo construído essa estrutura de pensamentos na sua realidade íntima. Desenvolve também o pensamento crítico reflexivo, claro, porque se você pergunta e se afirma, você vai vendo se aquilo faz sentido para você, tem lógica, se correlaciona, agrega, né? E na hora que essas condições todas aí são unificadas, então você incorpora, apreende, que é a condição da qualidade da apreensão do conhecimento novo ali, o que você está estudando. Depois amplia e aprofunda o nível de compreensão, e para isso é utilizado muitos recursos, aí, muitas funções executivas superiores. Melhora também o time das respostas mnemônicas, a sua memória fica mais responsiva, porque justamente você estabeleceu vários links, né? Fez várias associações de ideias, e isso favorece com certeza na hora da recuperação da sua memória. Coopera com desempenhos e indicadores da curva da aprendizagem. Vamos entender. Você percebe um melhor desempenho seu no decorrer dos estudos aplicando essas duas técnicas. E a resposta a essa curva de aprendizagem é muito mais acelerada. Por isso, a aprendizagem acelerativa. A autoexplicação também, por exemplo, elimina as muletas das paráfrases, das sumarizações, coisas aí que os orientadores de pesquisa vão amar, né? Só o fato de pensar que a pessoa não vai estar usando esse recurso, ela vai por si só criar a própria condensação de conteúdos, é maravilhoso. Elimina o fluxo dos pensamentos recorrentes, e vamos entender isso também. Esses pensamentos recorrentes, pessoal, é aquilo que acontece quando a gente precisa concentrar, precisa ter atenção, precisa ter foco no estudo e não conseguimos. A mente dispersa, você pega o caminho, a rota de fuga, você devaneia, né? Você vai para o piloto automático. Enfim, esses pensamentos recorrentes, preocupações do dia, né? Situações que estão ali lhe afligindo, processos do trabalho, seja lá o que for que esteja ocupando aí a sua memória de trabalho, essa condição de aplicação dessas duas técnicas elimina esse fluxo, tá certo? Por isso que é autodirigido, porque você tem o domínio de muitas dessas condições. E, é claro, promove aí o salto metacognitivo para todo neuroaprendiz. Então, quanto antes vocês aplicarem em si, verem aí a melhoria que vocês vão ter enquanto profissionais e depois passarem isso para os alunos, vai ser maravilhoso. Seria muito bom depois eu ficar sabendo. Mas, enfim, uma das condições aí, que é a atenção plena. Nossa, quanto que hoje já está se falando disso, né? O mindfulness na educação, que é uma técnica de meditação para trazer justamente essa atenção concentrada no presente, no agora, na conexão corpo-mente. O cérebro fica mais sereno, mais assentado, mas também mais presente. E essa técnica, ela direcionada, ela é autodirigida, como é chamada, ela também faz você acessar a rede de modo padrão. Mas não daquela forma natural que acontece, né? O cérebro, quando entra em rede de modo padrão, que é a BIOS do sistema, né, gente? O modo de segurança. Então, ali são processadas várias condições autônomas do corpo e você não está, quando você está em rede de modo padrão, não está
com o domínio do processo. Mas quando você faz de forma autodirigida esse mergulho, essa imersão, você tem muitas expressões de ampliação da sua cognição e também do seu desempenho. E desenvolve tantas outras habilidades que é maravilhoso, né? Outra condição também que ajuda aí na rede de modo padrão são as funções executivas autorregulatórias, distúrbios cognitivos que estão sendo trabalhados através do neurofeedback. Isso aí, gente, olha, tá uma porta aberta aí, uma área ampla para vocês atuarem, trabalharem, investirem um pouco mais sobre isso. E também terem conhecimento para que vocês possam encaminhar, fazer encaminhamentos felizes, né? Para que pessoas de todas as idades, não só crianças, mas, por exemplo, o adulto que está aí em aprendizagem também pode ter muitos benefícios auridos a partir do neurofeedback. Todas essas condições também ajudam no funcionamento, na conectividade funcional autodirigida, na disciplina dessa modalidade imersiva aí da sua metaconsciência. Ou seja, você está autoconsciente de como você funciona, quais são as suas habilidades, quais são os seus talentos, quais são as suas competências cognitivas, como é que você domina aí essas duas técnicas para que você tenha grande expressão. Tudo isso acontece quando você, né, que é a vedete do momento, faz a sua imersão na rede de modo padrão. Agora, para a gente entender melhor. A rede de modo padrão, então, é uma rede de regiões cerebrais que ela é ativada justamente quando o indivíduo está focado no mundo interior. As duas imagens aqui que eu trouxe já mostram duas situações bem comuns. Isso é da nossa natureza funcional, né? É do próprio sistema nosso. Às vezes a gente vai lá para o mundo de Lala, né? Como é chamado. Ih, tá no mundo da lua. Ih, tá fora da casinha. Então, você, quando tem essa condição instalada, todo o seu sistema ele é conduzido de formas a tirar o estímulo externo. Então, as características, quando você entra em rede de modo padrão, é um repouso desperto. Embora você esteja na vigília física lúcido, né? Seu padrão de ondas cerebrais está ativo em vigília, mas está começando a ficar um pouco mais lento, entrando aí como num estado de semitranse. Nesse estado, a modulação dos fluxos internos é completamente diminuída. Tudo que possa chamar a sua atenção externamente é cortado, então seus outros sentidos sensórios são minimizados para que você entre nesse estágio imersivo. Então é chamado por isso de desacoplamento perceptivo. A mente faz isso, o cérebro processa isso aí, às vezes fora da nossa vontade. Linkou com alguma coisa, quando a gente menos percebe, já foi. Entra nessa vibe aí, já era, e devaneou. Foi longe. Então é uma experiência imersiva hiperfocalizada e vários processos cognitivos são relacionados com isso. Então, por exemplo, sonhar acordado, imaginar o futuro, recuperar memórias, refletir, né? Além de outras tantas funções aí cognitivas de alto nível que são relacionadas à construção do seu eu. Então, quando você está pensando aí nos seus próprios pensamentos, pensando nos pensamentos dos outros, você está em rede de modo padrão. Agora, isso é possível você fazer com a sua determinação, com a sua vontade. Com técnica, você consegue instalar esse estado imersivo. Você modula todos os fluxos cerebrais. Você desconecta outros campos sensórios para que você tenha resultado melhor da sua aprendizagem. Então, você está aí nessas camadas mais profundas, lá dentro do processo hipotalâmico, né? O sistema límbico. Quem está comandando isso aí é o giro cingulado, posterior, anterior e outras situações aí que são envolvidas, mas que não vem ao caso aqui colocar. Mas, enfim,
Isso potencializa muito a aprendizagem, potencializa a memória, potencializa as associações de ideias. Vale a pena você checar, testar e ver a eficácia disso para você, certo? Então, para finalizar, tudo isso aí que a gente trouxe são contribuições para o seu desenvolvimento. A própria conectividade funcional autodirigida, ela tem sido assim usada no neurocoach, na neuroeducação e tem contribuído, gente, com o desenvolvimento do ser. Não é só de minha parte que eu tenho feito isso, mas outros tantos profissionais têm se valido dessa condição. E a gente sabe que na medida que a gente vai abrindo essas possibilidades, resultados extraordinários vão sendo alcançados. E pensando nesses resultados extraordinários, eu espero de fato que nosso bate-papo até aqui tenha contribuído com você em alguma coisa para você e que possa ser usado isso aí a seu favor, a seu benefício e ao benefício das pessoas sobre as quais você tem aí a sua atuação profissional, tá certo? Foi um grande prazer e nós chegamos aqui ao fim da nossa explanação. Agradeço mais uma vez ao Instituto Neurointegra pela oportunidade. Quem quiser depois pode solicitar o Planejamento Neuroeducativo, que é um e-book que eu tenho, será editado depois. Mas, enfim, as informações estão aí, vocês podem checar tudo isso que foi dito aqui, tá certo? E parabéns! Parabéns a você também por estar buscando aí mais conhecimento e melhorando a sua própria performance. Um neurobeijo para você, porque não podia faltar esse neurobeijo que é marca registrada, tá certo? E um grande abraço. Até mais.